Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula, módulo 9, o Espírito Santo, aula 101. Vamos falar sobre os tipos dos dons espirituais, agora sobre dons de comunicação. Qual é o propósito dessa aula? Compreender os dons espirituais relacionados à comunicação da mensagem de Deus. Profecia, línguas, interpretações, reconhecendo sim o seu papel e a sua aplicação correta aos princípios bíblicos e dentro da igreja local. Vamos primeiro dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Então, a profecia, ela é um dom de transmitir uma mensagem inspirada por Deus. Vou repetir. A profecia é o dom de transmitir uma mensagem inspirada por Deus. Seja por meio de palavras, seja por meio de imagens, de impressões ou visões. Qual é o propósito? Edificar. O que é edificar? Fortalecer a fé. Exortar. O que é exortar? Corrigir em amor. E consolar. É animar, é confortar. Importante você entender que a profecia no Novo Testamento não é igual à profecia ali do Velho Testamento, né? Como assim? O Novo Testamento, nós temos que ver como que é o dom profético, né? Nós temos que, no Novo Testamento, e isso é orientação para mim e para você, a profecia ela deve ser julgada, ela deve ser comparada às Escrituras. Então ela tem que ser discernida, julgada e testada. Exemplo, Atos 21, verso 10, 11. O profeta Ágabo profetiza sobre a prisão de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 24 e 25. Profecia revela segredos do coração e leva ali a conversão. Então, quando vier uma profecia no Novo Testamento, o que eu faço? Eu vou discernir, eu vou julgar essa profecia, mas como que eu julgo uma profecia, pastor? Trazendo a profecia para a palavra de Deus. Se não está alinhada com a palavra de Deus, não veio de Deus. E testada em que sentido? Se ela veio de Deus, ela vai se cumprir. Então, a profecia ela é importantíssima na igreja, porque ela fortalece a igreja, mas ela precisa ser feita com humildade e submissão à palavra de Deus. Total submissão à palavra de Deus. Então, temos o dom de profecia, vamos falar do dom de línguas. 1 Coríntios 12, 10. A outra variedade de línguas. Eu vejo pessoas dizendo assim, a dom de línguas é a língua dos anjos. Não, tem nada a ver. Em nenhum lugar na Bíblia fala que dom de língua é língua de anjo, ok? O que é o dom de língua? É a capacidade sobrenatural de falar em idiomas não aprendidos. Então pode ser uma linguagem celestial ou pode ser também falar em um outro idioma. Então, exemplo, eu falo português, mas para comunicar o evangelho, o Espírito Santo me dá uma capacidade para falar em chinês, em mandarim. Então, para comunicar com o chinês. Então, ela pode ser manifestada com línguas humanas conhecidas, isso como sinal de evangelístico, ou línguas espirituais, que são dirigidas a Deus como oração ou adoração no Espírito. Qual que é a função do dom de línguas, pastor? Primeiro, edificação pessoal. Quem ora, edifica a si mesmo. Segundo, expressão de oração ou de intercessão. Deus quer nos levar a orar, e se Deus não deu discernimento, nesse momento Deus não está preocupado se você vai discernir ou não, mas você ora e essa expressão de oração, ela vem como intercessão. Ou seja, para glorificar a Deus. Pastor, ao orar em línguas, eu estou glorificando a Deus também? Sim. Então são essas três funções: edificação pessoal, expressão de oração, intercessão e glorificação a Deus. Então, quando usada em público, a orientação bíblica é que deve haver interpretação para que toda a igreja seja edificada. Ok? Esse é o dom de línguas. Vamos ao dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. E a outro, interpretação de línguas. Esse dom permite que uma mensagem em línguas
seja traduzida ou interpretada de forma inteligível a toda a congregação. Então não é uma tradução literal. Pode ser? Pode, mas não necessariamente. Mas é a transmissão do conteúdo espiritual. Então, assim, qual que é o propósito? Quando há interpretação, todo o corpo, toda a igreja edificada. Qual que é o propósito? Confirmar a ordem do culto. Qual que é o propósito? Conectar o espiritual com o racional. Um exemplo prático, né? Um irmão ora em línguas e outro, movido pelo Espírito, compartilha a essência da oração para a edificação coletiva. Né? Então, nós falamos sobre o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas, e falamos sobre o dom de profecia. Então vamos lá. Qual é o papel desses dons de comunicação? Esses dons existem para proclamar a verdade de Deus com poder e sensibilidade espiritual, despertar fé e encorajar a igreja, alinhar o povo com a vontade de Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 14:1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicações os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. Por que especialmente? Porque o dom de profetizar, de todos que você viu ali, é o que mais vai gerar edificação ao corpo de Cristo. Quando eu falo mais, porque você não depende do intérprete, você não depende de uma segunda pessoa. Então, profecias e línguas interpretadas, elas podem quebrar cadeias, elas vão gerar um entendimento, elas vão revelar o coração de Deus, elas vão mobilizar a igreja para a ação. Agora, qual é o regulamento dos dons da igreja? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 ao 33. Leia esse texto. Ele diz: tudo seja feito com decência e ordem. A orientação de Paulo é para evitar abusos, evitar desordem. Então ele diz: apenas 2 ou 3 devem falar em línguas. E sempre com intérpretes. A não ser que você esteja orando sozinho. É um momento seu. Eu faço muito isso no carro, eu faço isso muito em casa. Quando Paulo fala de profecia, qual a orientação? Deve ser dada uma de cada vez. E os demais, eles vão julgar a profecia. A Bíblia não manda você julgar o profeta, manda você julgar a profecia. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou seja, é possível haver controle e é possível haver sabedoria. E qual que é o foco? O foco é edificação do corpo, da igreja, e não confusão. Então, os cultos devem ser ambientes de liberdade com responsabilidade. De liberdade com responsabilidade. O Espírito não anula o discernimento, ok? Vamos terminar discernindo os profetas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Não desprezem as profecias, mas ponham-nas à prova. Retenha o que é bom. Quais são os critérios para discernir as profecias? Está de acordo com a palavra de Deus? Exaltar Cristo ou exalta o homem? Você tem que fazer essa pergunta. Produz edificação? Produz paz? Produz arrependimento? Foi confirmada por outros crentes maduros? Então, se vem uma profecia, eu vou perguntar: está de acordo com a palavra de Deus? Não está de acordo. Então, meu irmão, não agarre essa profecia, não se oriente por ela. Exalta Cristo ou está exaltando o homem? Está exaltando o homem. Foge disso. Está produzindo edificação, paz, arrependimento? Não está produzindo isso. Está produzindo confusão. Então não é profecia. Não é Deus que está falando. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Foi confirmada por outros crentes maduros? Tem alguém julgando essa profecia maduro, com discernimento, experimentado, que pode falar: opa, vem de Deus. Então aqui está a forma de discernir as profecias. Irmãos, nós não devemos rejeitar o dom por causa de abusos. Ah, mas eu não creio em profecia porque eu vi muito abuso. Não é porque um abusou que anula o que o Espírito Santo entregou para a igreja. Qual que é a minha função? Testar, julgar e valorizar quando for verdadeiro. E quando não for verdadeiro, dispensa e segue a sua caminhada cristã. Então, para a gente terminar,
Os dons de comunicações são manifestações do Espírito para edificação, instrução e para encorajamento da igreja. Então deve ser exercido com reverência, sabedoria, com discernimento. A profecia, ela é altamente recomendada por Paulo, altamente. Mas ela tem que ser sujeita à verdade, à palavra de Deus e em amor. E quando se fala em línguas e interpretações, deve ter organização, devem ser ordenadas e compreensíveis quando for num ambiente coletivo. Ah, pastor, eu gosto de falar em línguas, falar. Entra no seu quarto, é só você e Deus. Ali você pode falar à vontade. Quando você estiver na comunidade, que alguém interprete. Assim todos serão edificados. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos para a nossa próxima aula e eu vou falar como descobrir e desenvolver seus dons espirituais. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.